Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Está no ar o Rona Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. Eu sou a Thaís Emanuele e hoje vamos falar de um assunto muito interessante: autonomia e qualidade de vida na terapia ocupacional. E para conversar com a gente hoje, eu estou com a minha convidada aqui muito especial, a Nathalie Gouveia, que é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade de Brasília, pós-graduada em psicomotricidade, ABA e música terapia, certificação internacional de integração sensorial de AIRES e atuante no neurodesenvolvimento infanto-juvenil. Mas o que vocês não sabem é que nesse currículo extenso da Nathalie, o que fez mais importância é que ela foi minha aluna no 7º ano e no 9º ano. Então, dei aula para a Nathalie, ela estava na pré-adolescência e na adolescência. E é um orgulho entrevistar você hoje, que você está aqui comigo. Eu fico muito feliz, eu sempre tenho muito orgulho dos meus ex-alunos. E eu queria saber como é que você está se sentindo hoje e o que levou você a fazer o curso de terapia ocupacional. Hoje eu estou um pouquinho ansiosa, vou ser bem sincera. Mas assim, é uma história engraçada do porquê que eu fiz terapia ocupacional. Não é o que eu queria. Eu queria fazer físio porque eu cresci dentro de um hospital que era na parte clínica da TO e da físio. Só que eu achava muito interessante e tal. Só que acabou que eu passei em TO quando eu estava terminando o ensino médio. E aí minha família chegou e falou assim, não, você vai, mas qualquer coisa você faz transferência e tudo mais. Só que perto dessa época que eu estava entrando na faculdade, minha afilhada foi diagnosticada. E ela fazia TO. Então eu comecei a olhar para a TO com outros olhos, eu comecei a perceber que tinha muito mais do que eu gostava ali, sabe? Tinha uma coisa mais humana, mais completa. Que eu falo que nós TOs, vemos muito a pessoa por inteiro, assim, a gente opta por olhar todos os cantinhos da vida daquela pessoa. Então a gente não vê só a parte da saúde, só a parte da clínica, a gente vê a pessoa por inteiro. Então a gente vê os contextos que ela está inserida, a gente vê como que aquela pessoa consegue, se ela está feliz, se ela está conseguindo desempenhar tudo que ela precisa ali, né? Ai, que legal. E aí, então, você pode explicar o que um terapeuta ocupacional faz? Como que é o trabalho do terapeuta, no caso? Então, a terapia ocupacional é uma ciência da reabilitação, né? Então, a gente está ali, sempre vamos estar inseridos numa equipe multidisciplinar, porque a gente se complementa, né? Na saúde, assim, no desempenho da pessoa. Então, o que o TO faz? A gente trabalha focado principalmente no desempenho ocupacional daquela pessoa, da criança, no contexto geral. Então, o que é esse desempenho ocupacional? É como aquela criança vai conseguir desempenhar os papéis dela na vida dela. Então, olhando na visão da criança, qual é o principal papel daquela criança, o papel ocupacional dela? O brincar. Então, é por isso que a gente intervém muito por meio das brincadeiras, sabe? Então, é brincando que ela aprende. Então, de uma forma lúdica, a gente intervém no que aquela criança precisa para alcançar principalmente os marcos do desenvolvimento, se a gente for pensar numa criança que tem atrasos de desenvolvimento, né? Nossa, muito legal. Eu estava vendo esses dias que a DSM-5 colocou a integração sensorial como um dos critérios para dar diagnóstico, né? Para fazer parte do diagnóstico do autismo. Sim. Eu vi no seu currículo que você fez o curso, né, de integração sensorial. Você pode falar um pouquinho sobre o que é? Porque, assim, na minha vivência com o Matheus, ele começou a fazer TO tem uns 3 anos mais ou menos, e ele foi diagnosticado já tem 10 anos. Então, acho que ele começou com TO tardiamente. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. E ele ainda não faz, assim, integração sensorial. Está começando aqui na Kids agora a ter essa questão da integração sensorial, que eu não entendo muito bem o que é. Né? Eu sei que tem a ver com as questões nossa de paladar, tato, mas eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, para tirar minhas dúvidas. Então, a integração sensorial hoje, ela faz parte de uma gama de fatores, né, que a gente precisa para confirmar um diagnóstico. A terapia ocupacional é a responsável por confirmar esse diagnóstico antes a gente chamava de transtorno de processamento sensorial, né? Hoje a gente já chama de disfunção de integração sensorial,
que, segundo alguns dados, de 60% a 90% das crianças que estão dentro do espectro, elas possuem a DIS, né, que é a disfunção de integração sensorial. Então, o que é essa disfunção de integração sensorial? Nós temos sete etapas do processamento sensorial. Então, quando essa criança tem alguma resposta aversiva ao ambiente, a algum estímulo, pode ser ele tátil, olfativo, gustativo, uma pouca consciência corporal, então ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de entender e estar processando bem todas as informações que o nosso corpo interpreta, né? Porque, por exemplo, aqui a gente está sentindo um cheiro, a gente está com um tipo de luminosidade diferente, a cadeira que a gente está sentado, o nosso corpo interpreta de uma forma. Então, muitas das vezes, essa criança que tem a disfunção de integração sensorial, ela tem uma dificuldade de perceber e de entender, numa forma neurológica, o que essas sensações estão trazendo. Então, por exemplo, aquela criança que tem dificuldade auditiva, o processamento das sinapses dela vão ser diferentes e muitas das vezes pode trazer uma resposta aversiva. Então, o que a integração sensorial faz? Ela promove, por meio de inputs sensoriais, né, que é uma entrada diferente, como que o cérebro vai começar a trazer umas respostas adaptativas. Então, essa criança com disfunção, essa pessoa com disfunção de integração sensorial, ela nunca vai deixar de ter. O cérebro dela vai passar a se adaptar, a entender de outra maneira aquele estímulo. Então, o estímulo nunca vai deixar de ser aversivo. Ele vai passar a ser um pouco menos aversivo e ela vai conseguir ressignificar por meio de outros trajetos neurológicos essas sensações. O Matheus, ele tem uma audição bem sensível. Então, assim, quando ele era menorzinho, barulho de liquidificador, de aspirador de pó, e depois mesmo recreio, ele nunca conseguiu ficar com abafador, mas ele desenvolveu uma técnica que eu quero que você explique se é isso que você acabou de me dizer, se eu entendi. Quando ele tá com barulho que ele não se sente bem, ele tampa o ouvido e ele fica fazendo um sonzinho assim, tipo uma vibração com o dedinho no ouvido. Até aos pouquinhos aí ele vai tirando e ele vai conseguindo ficar naquele ambiente. Então eu acho que ali ele está tentando se organizar para que ele consiga ficar naquele ambiente que é muita informação para ele, que é muito barulho. E aí ele consegue. Hoje, com 13 anos, ele consegue já ficar em lugares com barulho, ele já consegue. O liquidificador, quando a gente liga, ou o aspirador, ele tampa o ouvido só um pouco, ele não fica mais muito tempo. Mas, igual você falou, ele ainda se sente incomodado, mas ele consegue agora permanecer no lugar. Seria isso, então? Então, como a gente fala assim, que a terapia ocupacional ela é baseada nas ocupações. Então, era uma coisa que estava atrapalhando ele a ter uma participação. Então, a participação social, um desempenho ali nas atividades do dia dele, que antigamente, muito provavelmente, ele fugia desses ambientes. Né? Sim. Então, ele passou a ter algumas adaptações e ele começou a compreender melhor. Então, o cérebro dele começou num processo de entender que aquilo ali é ruim, mas ele tem que ter alguma fuga que não seja tão prejudicial para a participação dele. Então, muito provavelmente, as terapias com certeza ajudaram ele nessas adaptações, né? Essa adaptação dele foi um pouco mais física, né? Então, ele criou um mecanismo de adaptação frente àquele estímulo aversivo. Então, com certeza, ele teve uma resposta adaptativa, principalmente pelo tempo em que ele fica ali nesse processo, né? Dele se estabilizar, dele se modular. Entendi. Na escola, por exemplo, quando sala de aula, muito barulho, né? Ele tá no 8º ano, então é muito barulho, ele também se incomodava. Aí o assistente de sala dele, o tio Dan, começou a fazer com que ele interagisse com os meninos e agora a gente percebe cada vez mais, o Dan vem me falando que ele tá diminuindo, que antes era praticamente ele ficava a aula tampando, quando vinha o barulho extremo, de troca de professor principalmente, né, quando você tem troca de professor. E agora ele veio diminuindo e agora ele já não está mais colocando, pelo menos dentro da sala de aula ele já parou de colocar o dedo no ouvido. Só quando acontece uma coisa muito assim fora
do normal, um grito, alguma coisa que ele toma. Então, ele aprendeu a se adaptar. Sim. E eu fico pensando assim, tá tendo um diagnóstico cada vez maior, tardio, né? De pessoas dentro do espectro autista, né? Que pais que têm os filhos e aí percebem que tem alguma coisa e vão atrás e acabam fechando o diagnóstico. Eu nunca ouvi falar de terapia ocupacional para adulto autista. Eu queria saber se você já atendeu, como é que está nessa questão de adulto, porque minha preocupação é com o Matheus, já, ele vai fazer 14 anos, já ele é um adulto, né? E como é que está essa questão de ter profissionais na área para atender adultos que têm autismo, a terapia ocupacional? Então, é igual você falou, foi uma crescente, né? Essa onda de muitas pessoas falam, mas antigamente não tinham pessoas autistas. Mas não é assim. É porque a gente não tinha um aporte para conseguir falar, não, vamos fazer uma avaliação direcionada, vamos perceber um pouco melhor, porque antigamente pessoas com autismo estavam dentro de instituições, né? De instituições manicomiais. Então, tinha uma categoria assim, a pessoa tem algum déficit, vai para a instituição. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, então esses diagnósticos tardios vêm muito pela falta de conhecimento que a gente tinha antigamente. Então, por isso que hoje a gente bate muito na tecla de que quanto mais precoce a gente descobrir as coisas, melhor. Então, a gente foca muito na intervenção precoce, nessa avaliação de como essa criança está desde pequenininha, porque é importante intervir desde muito cedo para a gente reduzir as dificuldades dessa criança na vida adulta. Só que aí você chega e me fala, mas o pai descobriu que também tem um diagnóstico. Como é que a gente faz? Muito provavelmente ele vai começar a perceber que muitas coisas que ele tinha dificuldade na infância eram sobre isso. Então, assim, é muito difícil. E ele não sabia dizer o que era, né? Não sabia dizer. Então, era aquela criança que era muito afastada de todo mundo, que não gostava de brincar, ou que brincava só com uma coisa. Olha que bonitinho, ele gosta só de barquinho. Então, assim, antigamente, como não tinha esse aporte de avaliação, esse olhar intrínseco para a gente entender melhor aquela criança como indivíduo, trouxe esses adultos. E o que acontece? Muitas vezes esses adultos não querem fazer um tratamento, não querem, né, falar assim, mas hoje em dia eu já não preciso mais, eu já me adaptei. Eu já me adaptei, eu já tenho minha vida independente, assim. Normalmente é aquele adulto que tem dificuldades com algumas coisas. Sim. Que ele não tem um nível de autonomia tão grande quanto uma pessoa que não tem as dificuldades que ele teve quando era criança, né? Então, assim, é uma discussão que a gente tem dentro da classe mesmo, como terapeutas ocupacionais, como terapeutas no geral, que, assim, para onde essas crianças vão? Elas nunca elas não vão ser crianças para sempre. Sim. Então, hoje a gente tem, dentro da integração sensorial, tem algumas pessoas que trabalham, assim, com adultos, só que são muito restritas. Então, eu acho que acaba que a gente está caminhando para todo mundo passar a atender adolescentes, adultos. Eu gosto muito de atender adolescente. Só que não é um público que chega. Eu tenho muito mais crianças do que adolescentes. Então, não é um público que chega, porque às vezes o pai não presta tanta atenção, ou até o próprio adolescente não vê como uma necessidade. Porque a gente sabe que até mesmo com a psicologia, que é extremamente importante para todo mundo, tem um estigma ali, né? De fazer terapia, Sim. De ter uma terapia intensiva, um acompanhamento. Então, eu acho que a gente tem que começar, principalmente, desmistificando a terapia no geral, tanto a terapia ocupacional, como a psicologia, a fonoaudiologia, porque, assim, tirando esse estigma, a gente consegue acessar muito mais pessoas. E, assim, eu acho que é muito importante também a gente pensar em como nós, terapeutas, vamos alcançar essas pessoas daqui a um tempo. Eu acredito que daqui a um tempo, como você falou, como tá muitas pessoas indo atrás e buscando o diagnóstico cada vez mais cedo, e essas crianças estão crescendo,
E eu digo pelo meu filho, ele faz terapia desde que ele foi diagnosticado, 10 anos já de terapias. Então, essas crianças estão crescendo, então eu acredito que como essas crianças vão chegar na fase da adolescência e na fase adulta, elas vão também continuar com as terapias, né? Sim. E porque eu acho que quando você não conhece ou você tem uma dificuldade em alguma área sensorial, te causa sofrimento, Sim. né? A adaptação é sofrida, então como fazer para que aquilo ali não traga tanto sofrimento para aquela pessoa? Porque às vezes ela fala, eu me adaptei, mas ela ainda está em sofrimento por alguma coisa, né? Aversão a lugares muito cheios ou a muita iluminação. A pessoa vai, se força, mas depois ela fica ali, né? Em sofrimento, Em né? sofrimento, ruim. Então, eu acho que é importante ter esse debate para que as famílias se conscientizem, né? As famílias que têm adolescentes que falam, não, tá tudo bem, já se acostumou. E que às vezes a criança, o adolescente ou o adulto, ele está em sofrimento. E que ele precisa de ter todo esse aparato, porque o autista ele nunca vai deixar de ser autista, né? Sim. Então ele precisa de ter essa equipe multidisciplinar ali sempre por perto para poder ir nas etapas do desenvolvimento, né? Então na parte infantil, depois na adolescência, depois na vida adulta. E eu acho que tem muito a ver também com a questão dessa participação social mesmo. E a gente, como terapeutas, a gente peca muito também, porque assim, é muito difícil a gente criar um espaço de falar assim, o que o terapeuta ocupacional faz? A gente não está nesses locais. É igual antigamente eu falava, só sabe o que é terapia ocupacional quem precisa. Tô falando, o Matheus foi diagnosticado há 10 anos, mas ele começou com terapia ocupacional tem 3 anos. Então, eu não sabia, porque assim, na minha cabeça, quando veio assim, o autismo, ele precisa de fono. A gente vem na cabeça, né? Fono, porque geralmente a maioria dos autistas tem dificuldade na fala, né? Atraso de fala. Tá, fono. Tá, precisa de psicóloga, precisa de uma psicopedagoga para ajudar na questão da escola e tal. Mas terapeuta ocupacional, eu não sabia nem o que era, né? E veio a primeira vez com a questão de bolinha, para testar texturas, porque o TO ele trabalha com tudo, até essa questão da seletividade alimentar também, não é? Certeza, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, porque o Matheus tem uma seletividade alimentar, e eu sei que a terapia ocupacional, junto com a nutrição, ajuda a melhorar essa questão da seletividade, não é? Sim. Então, a gente trabalha principalmente com as AVDs, né? Com as atividades de vida diária, que são o quê? Tudo que a gente faz. Então, desde escovar os dentes até comer, tomar banho, trocar de roupa. Então, tudo isso o terapeuta ocupacional intervém. Então, a gente puxando um pouquinho mais para a questão da alimentação, é uma atividade de vida diária básica. Então, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que escovar os dentes, todo mundo tem que tomar banho. Então, como é que a terapia ocupacional trabalha na alimentação? Basicamente, na base, né, que é a alimentação, é o quê? Como que aquela criança come? A gente já parte daí. Ela come com a colher? Ela come com a mão? Qual é as dificuldades que ela tem nessa alimentação? E um pouquinho puxando mais para frente a seletividade alimentar ou as dificuldades alimentares, né? A seletividade alimentar normalmente tem 2 viés, né? 2 lados. A parte mais psicológica, né? Mais de comportamento, e tem também a parte sensorial, que é o quê? Muitas vezes aquela criança que tem uma dificuldade de discriminação tátil, que é dentro da disfunção de integração sensorial, né? Ela não compreende também esses estímulos táteis. Então, na parte da boca, né, que a gente fala na parte oral, na parte intraoral, ela tem uma dificuldade maior de compreender o que é aquilo que está entrando na boca dela. E muitas das vezes até também a questão da praxis oral, que já é um pouquinho da parte da fono também, né, que mistura ali com a fono, que é o quê? Essa criança não consegue entender o que está dentro da boca dela. Então, para ela encostar o alimento na boca já é difícil, já é complicado porque ela entende como um estímulo aversivo. Às vezes é questão de cheiro, questão de cor, questão de textura. Então, a terapia ocupacional ela trabalha justamente, voltando na questão das respostas adaptativas. A gente vai trabalhando essa aproximação de forma branda para essa criança começar a ter uma resistência, uma facilidade melhor de aceitar esses estímulos, tanto sensoriais de gosto, de olfato, visual. Às vezes a criança tem dificuldade daquela
da textura de ver. Então, aquela criança que tem reflexo de vômito quando vê outra pessoa comendo. Não precisa nem ser ela. Então, é um processo que a gente tem até... A gente fala que primeiro a criança tem que ver, depois ela tem que tolerar, depois ela tem que encostar, depois ela tem que chegar perto da boca, cheirar, para depois ela comer. Então, é um processo todo minucioso para a gente conseguir trabalhar essa seletividade alimentar. Eu fico, assim, o Matheus, ele começou com seletividade, ele tinha 9 anos. E ele deixou-os molhados. Engraçado, ele come seco. Então, pão, ele come o pão. Ele também tem uma questão de misturar coisas, né? Ele não mistura, ele não gosta de misturar. Líquido, ele aceita água e Coca-Cola. Mas ele tomava todinho, ele tomava suco, ele Danone, parou. Aí o pastoso que a gente diz, né? Só sorvete de morango, creme ou chocolate, mas sem ter pedaço, assim. Não pode ter mistura. E o líquido ele parou. E aí a gente está trabalhando essa questão para ver se ele volta com os líquidos aos pouquinhos, para ver se ele consegue, porque ele tem uma rigidez na hora de comer, ele tem uma rigidez na ordem certa, ele tem questão de marca específica do alimento, que se trocar a marca ele sabe. Eu falei, gente, como é que ele sabe que não é o biscoito é igual, o formato é igual, mas ele sabe. Isso é tudo questão sensorial, né? Então, no caso. Tanto sensorial como de comportamento, né? De comportamento. Muito da rigidez de comportamento da criança com autismo, né? Ela tem essa rigidez já intrínseca nela. Então, assim, é uma coisa que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Então, na psico ele começa a ter uma flexibilidade maior. E aí, com essas flexibilidades nas partes maiores da vida dele, ele consegue ir perpetuando esse comportamento para outras áreas da vida dele também. Então, assim, muitas das vezes é aquela criança que ela percebe até o tempero, igual você falou. Então, um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem que trabalhar todo mundo muito junto. Na escola, o assistente de sala dele, o Dan, vem trabalhando isso, assim, para ele testar bolo, por exemplo. Ele só comia bolo de chocolate. E aí o Dan está conseguindo fazer com que ele experimente outros tipos de bolo, né? Já está levando fruta, algumas frutas. E aí o que eu acho legal é que ele tá na fase de aceitar e experimentar. Que já acho que já é um avanço, né? Ele está aceitando ali experimentar o alimento. Sim, é muito importante, que é um passinho bem pequenininho para conseguir comer, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo que é muito importante a gente ter com a família, é que a família nunca... Se essa criança tem uma restrição, ou se ela está passando a ter uma restrição maior, você tem que pensar muito na questão de não pode deixar de ofertar. Entendi. A gente sempre tem que ofertar esse alimento para a criança, deixar expulso, senão ela vai passar, essa rigidez dela pode até aumentar em relação a mas eu não gostava disso, né? Pensando assim pelo lado da criança. Eu não gostava disso e isso parou de aparecer. Então, o que eu não gostava, eu vou falar que eu não quero. Então, é uma parte já do comportamento da alimentação também, né? Então, a gente tem que sempre pegar com a família ali, que a gente tem que sim ofertar. Mas ele não come. Deixa ele ir pertinho dele. Porque ainda assim que ele não come, ele ainda está tolerando estar perto daquele alimento. Que aí já é quase a metade do caminho para ele voltar a comer aquilo, entendeu? Entendi. Isso com criança só autista ou neurótica? Qualquer tipo de criança, seletividade alimentar, disfunção de integração sensorial, tudo isso é um diagnóstico à parte. Ele pode estar associado, mas não é um diagnóstico isolado. Pode ser isolado, mas não é... Todas as pessoas, não só as neurodiversas, Isso, mas as pessoas as típicas típicas também podem ter essa Sim, é muito questão. comum ter crianças com dificuldades alimentares, com seletividade alimentar. Então, elas sempre estão por aí, só que não, é igual eu falei, não chegam na gente. Mas eu acho que agora vai começar a chegar, porque a quantidade de crianças que tem nas clínicas, né, que eu percebo, assim, que eu vejo, que aumentou bastante. E essas crianças estão crescendo. Sim. Então, se tem que já preparar o cenário, porque já são adolescentes, e já esses adolescentes que estão aí, como é no caso do meu filho, serão adultos. E que vão precisar, né? E é uma parte engraçada também, porque assim,
A integração sensorial, é uma prática baseada em evidência, né? Aham. Então, assim, a gente tem toda a consciência em que a gente pode ajudar tanto crianças típicas quanto neuroatípicas. Uhum. Só que é muito difícil a gente acessar essas crianças, né? Elas terem conhecimento de como pode ser benéfico, a família entender como pode ser benéfico. Então, a integração sensorial ajuda muito em dificuldades de aprendizado. Muito. Só que a gente normalmente só se é associado à neuropedagogia, à neuropsicopedagogia, mas a gente sabe hoje que a integração sensorial ajuda muito nessa percepção da criança, nesse nível de alerta, nesse nível de aprendizado. Então, muitas vezes aquela criança só precisa de uma adaptação sensorial tátil na sala. Então, usar uma bola para ela sentar na mesa, ou ter um brinquedinho ali para ela apertar. Isso ajuda tanto a criança a se modular e prestar mais atenção, conseguir receber mais o aprendizado. Se concentrar, né? Se Não concentrar. ficar tão dispersa, principalmente acho que para quem tem TDAH, enfim. Exatamente. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que o terapeuta ocupacional pode ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais e da comunicação, já que a gente falou sobre essa questão da fala, dos pais, né, de crianças autistas procurarem primeiro o fono, como que o TO pode ajudar? Então, a gente ajuda de que maneira? Aumentando essa participação social da criança. Então, às vezes aquilo que é muito aversivo para ela, principalmente pensando ali na integração sensorial, né? Essa dificuldade dele processar os estímulos reduz a participação social daquela criança. Logo, ela não vai querer ter tanta comunicação efetiva com outras pessoas, por aquilo ser um estímulo que está agregando aquela sobrecarga que ele já está. Então, assim, tanto trabalhando na participação social por meio de atividades, né, aumentar aquela participação social da criança, com ela estando no ambiente ajudando a fazer um almoço, ou ela está participando do lanche, que já pega ali na questão da seletividade alimentar, né? Então, toda a participação social da criança, a gente fala que não está ligada só à comunicação efetiva, que é falar. Então, ela estar no ambiente, ela querer brincar, aquela criança que não tem o brincar funcional, né? Aquela criança que não tem conhecimento de para que os brinquedos servem. Então, ela não vai participar das brincadeiras com outras crianças da mesma forma. Então, a gente trabalhando, intervindo na parte do brincar funcional daquela criança, do brincar simbólico daquela criança, ela vai ter uma participação social maior, logo ela vai ter uma comunicação com outras crianças e com outras pessoas adultas, né, ou jovens, de uma forma muito maior, porque ela vai estar conseguindo ser inserida naquele contexto. Entendi, isso aí tem a ver também com a psicomotricidade, né? Porque Sim. a gente está aqui com o Vitor, ele é TO do Matheus, e ele tem trabalhado essa parte corporal do Matheus, né? De conhecer o corpo, de trabalhar esquerda, direita, de movimento. E isso tem ajudado, eu vejo, na escola, que aí eu conversei, tudo é interligado, né? Aí eu conversei com o assistente de sala dele, o Dan, e falei, ó, o Matheus está se interessando por futebol. Então, o Vitor começou a trabalhar essa questão do jogar a bola e ele devolver, porque se você jogava, ele não devolvia. Não sabia para que ele não funcionava. sabia o que faz com a bola. E aí ele começou a assistir jogo de futebol, e aí esses dias na escola, o tio Dan arrumou lá com os meninos e arrumaram para ele bater um pênalti. Aí ele bateu o pênalti, fez gol e foi engraçado, porque todo mundo, Matheus, você fez o gol, e ele saiu correndo para o outro lado tampando o ouvido. Falei assim, agora, Vitor, a gente precisa trabalhar com ele essa questão dele saber comemorar junto, né? Agora, assim, de entender a funcionalidade do futebol, de chutar, de fazer o gol, ele já entendeu. Igual do basquete também, ele já entendeu que ele tem que fazer a cesta. Agora, trabalhar essa questão da interação, mas ele está muito melhor. Eu vejo que, assim, na escola, o Matheus não tinha interesse com crianças da idade dele, adolescentes da idade dele. Ele só tinha interesse por adulto. E agora, os próprios meninos da sala estão acolhendo ele, está sendo feito um trabalho de acolhimento e ele está tendo interesse. Então, ele está participando mais. E você que conhece as Olimpíadas da Católica, Sim. que é famosa, né? Que você estudou lá. Amava. Vai ser a primeira vez que o Matheus vai entrar numa abertura. Ai, que legal. Porque ele já está com os meninos prepararam. Não, ele vai entrar com a gente, ele vai entrar jogando capoeira. Não, ele vai entrar, ele já está fazendo os passinhos, já está. E eu vejo que
A TO tem ajudado muito, o trabalho que o Vitor tem feito com ele aqui tem ajudado muito para que ele seja integrado nas outras áreas, né? Sim. Então, meu amor, agora é a hora do nosso café. A gente tem um café aqui no nosso podcast. Para mim, café é mais do que café, mais do que xícara, é uma forma de abraçar. Você Afeto, sabe né? que, né, professora não vive sem café. Sim. E aí a gente vai dar uma pausinha para a gente tomar um café, Tá bom. tá bom? Então, eu vou te servir um café. Deixa eu servir aqui para você um cafezinho. Vou colocar aqui para mim. Para a gente continuar comemorando o nosso papo. Um brinde de café. Nathalie, eu queria que você falasse para mim quais são os principais tipos de intervenção utilizados na TO para pessoas com autismo. Aí especificar mesmo só os autistas. Quais são as principais intervenções? Além das AVDs que você já falou, Sim. além dessa questão corporal, tem alguma outra? Porque eu vi que a terapia ocupacional, pelo que você me explicou até agora, ela é muito ampla, né? Muito. Ela tem uma complexidade, uma amplitude bem Sim, grande, né? É igual a gente fala, como que o terapeuta ocupacional vai intervir nas ocupações, né? Uhum. Que é toda a vida daquela pessoa, se a gente não vai estar em todo lugar. Sim. Então, assim, as intervenções, a intervenção do terapeuta ocupacional está sempre ligada à ocupação, mas a gente tem muitos tipos de intervenção, que é a integração sensorial é um tipo de intervenção, que também é um tipo, assim, de visão daquela criança, daquela pessoa de outro jeito, né? Então, a gente também tem hoje aqui, a gente percebe também a questão dos manejos comportamentais com o ABA. Então, são muitos tipos de intervenção que a gente tenta acessar aquela criança da melhor forma possível. Então, tem a análise do comportamento, tem a integração sensorial, para os pequenininhos tem das crianças menores, né? Tem o Denver, que é um tipo de abordagem. Então, tem para crianças que têm dificuldades motoras do neurodesenvolvimento, tem o Bobat, que é uma parte mais motora, mais crua assim mesmo, de manejo. A gente pega muita mão na massa com o Bobat. Então, tem uma gama muito grande de acesso dessas intervenções com a criança. Então, assim, hoje, para a criança com autismo, é muito essa questão da integração sensorial, porque as crianças, igual eu tinha falado, a grande maioria das crianças com diagnósticos tem a disfunção de integração sensorial também. E do ABA, por quê? O ABA, a gente hoje vê a questão do manejo do comportamento, né? Então, para mim acessar aquela criança que tem uma rigidez de comportamento muito grande, eu tenho que entender como é que eu vou acessar ela. Então, a ABA ajuda muito nessa questão da gente compreender aquela crise comportamental, a gente manejar, a gente conseguir contornar essa crise para a gente não conseguir acessar a criança, porque muitas das vezes a criança chega para a gente já em crise. Então, como é que eu vou acessar essa criança para a gente conseguir ter os nossos ganhos se eu não consigo contornar, acessar essa criança com uma dificuldade tão grande que ela tem de rigidez de comportamento, ou de quebra de rotina. Então, tudo isso a gente utiliza para conseguir acessar essa criança, para aumentar o nível de desenvolvimento dela e de autonomia também. Então, pelo que você falou, o ABA e a integração sensorial são diferentes. São completamente diferentes. O ABA, ele vai mais para a parte comportamental. Isso, é a análise do comportamento, né? Então, é a gente entender como o comportamento tá permeando as atividades daquela criança, a participação social dela. A integração sensorial, a gente fala que são coisas diferentes, porque o ABA avalia muito mais as atividades por componentes. Então, aquela criança, o ABA é muito essa questão da gente criar uma rotina de repetição para aquela criança perpetuar aquele comportamento. Já a integração sensorial, não. A gente pensa num caminho diferente, que ela não necessariamente precise daquela forma para desempenhar uma atividade. Ela pode criar a forma dela de desempenhar a atividade ou
a rotina dela. Então, assim, uma coisa é o ABA que ele pensa nos componentes da atividade. Então, aquela criança vai ter que pegar numa colher, ela vai ter que comer com a colher, ela vai ter que escovar os dentes daquele jeito. Na integração sensorial e nos treinos de ABD, a gente já pensa de outra maneira, né? De como adaptar isso para aquela criança ter uma participação, uma facilidade maior. Mas é igual eu falo, não são coisas diferentes, são abordagens diferentes, mas a gente como terapeuta, né? A gente precisa ter todo o conhecimento possível para a gente conseguir proporcionar para aquela criança o melhor atendimento possível, a melhor forma dela ganhar uma autonomia, dela ter uma facilidade na vida dela ali, né? Entendi. Então, como eu sou professora, eu vou falar agora na minha visão como professora. Para eu conseguir trabalhar a alfabetização, por exemplo, numa criança, ela precisa ter habilidades que ela tem antes, né? Por exemplo, habilidade de sentar, Sim. Habilidade de olhar, habilidade de esperar, habilidade de imitar, de copiar. Então, são habilidades que a gente chama de comportamentais. Uhum. Então, para eu ter um desenvolvimento, para que aquela criança tenha uma aprendizagem, eu preciso dessas habilidades antes, que são de comportamentos, que aí no caso seria o ABA. Uhum. Então, trabalhar essas habilidades de comportamento, para depois a gente vir com o trabalho do TO e da integração sensorial. Isso. Porque se a gente não tiver o comportamento, aquela criança não vai, ela vai estar em crise, desorganizada, ela não vai conseguir entrar no processo. Seria isso, né? Seria. Acaba que mescla muito, né? Ele flutua muito esse comportamento com as funções da criança, que a gente fala que são as habilidades básicas, né? Então, para aquela criança aprender lá na frente, ela tem muitas habilidades que preconizam esse aprendizado. Que é igual você falou, sentar, esperar e tudo mais. Mas, assim, é igual eu falo, a criança é uma só. Sim. A gente não divide ela em várias partes. É uma pessoa. É uma pessoa só. Então, a gente trabalha isso de forma concomitante. Então, ela precisa de força, mas ela também precisa esperar. Então, muitas das vezes, essa criança não consegue ficar sentada porque ela tem uma dificuldade motora ou ela tem uma dificuldade sensorial. Sim. Então, por isso que a gente trabalha no conjunto. A gente amarra tudo, a gente não setoriza a criança e fala, não, vamos trabalhar primeiro esse aqui, primeiro esse. Não, a gente é o conjunto, aquela pessoa, no geral. Muito legal. Você pode dar exemplos de atividades e exercícios que você usa nas suas terapias? Complicado. O que você usa lá com as suas crianças, seus adolescentes? Você já viu uma sala de integração sensorial? Já. Eu já vi uma que tem tipo uns negocinhos assim para escalar. Os balanços. Tem umas cordas, tem umas bolas. Já vi bambolê. A gente fala, bem diversificado os materiais que tem, né? Todo mundo fala que as crianças gostam da sala de integração sensorial por causa da sala, mas não é. É do terapeuta. Olha, eu acho que você for um terapeuta, é por causa da sala. Será? Sabe por quê? Você pegar uma criança e colocar ela no parquinho, você acha que ela vai brincar da mesma forma que ela brinca junto com o terapeuta dentro da sala? Não. Ela vai brincar diferente. Então, assim, a gente trabalha muito com as oportunidades da criança, né? Dentro da integração sensorial, tem uma medida de fidelidade, né? Um modelo de como a gente tem que agir e ter até a parte mesmo física da sala tem um jeito certinho de ser. Então, assim, a gente pega a oportunidade da criança, né? Então, é uma criança que gosta muito de bola. Ela gosta muito de jogar futebol. Então, como é que essa criança precisa de uma atividade de equilíbrio, mas ela gosta de bola? Como é que eu vou ter uma motivação grande dessa criança para ela aprender equilíbrio que ela não gosta, sendo que ela só gosta de ficar sentada no chão, ou só gosta de brincar com a bola na mão? Então, a gente começa a associar esses estímulos diferentes que são aversivos para ela com coisas que ela gosta. Então, muitas das vezes, a criança é a protagonista, não é o terapeuta. Então, a gente precisa desse protagonismo para essa criança ter uma motivação maior. Mas, assim, coisas que as crianças gostam muito de fazer é brincar com textura. As que não têm dificuldade, né? Então, assim, e é igual eu falo para os pais, que é muito importante você proporcionar essas questões, essas experiências para a criança. Então, desde pequenininho, gente, coloca a criança na terra,
coloca a criança na grama, deixa ela brincar com comida, mexer e tudo mais, porque é muito importante para essa criança essas experiências táteis desde muito pequeno, porque a gente está dando a oportunidade daquela criança não entender aquele estímulo como aversivo. Então a gente precisa dessas experiências. A criança precisa ser criança. Que a gente fala muito, mas se vai cair, vai bater a cabeça. Gente, a criança não vai morrer. Se ela não cair de uma altura muito grande, ela não vai morrer, não. Fica tranquilo. Deixa ela experimentar, né? E ela tem que aprender, porque senão ela vai ser uma criança que vai tropeçar em tudo. Vai ser uma criança que vai ter medo de subir numa escada. Então a gente precisa dessas experiências para as crianças. É isso que eu ia te perguntar, que você me falando nessa questão de uma criança que vai bater em tudo. A minha filha mais velha não é autista, ela tem TDAH, mas ela é muito estabanada. E ela nunca trabalhou, né, com TO. Se eu soubesse, eu teria colocado ela para fazer, é claro, porque a gente tentou com ela todos os esportes. Ela queria ser balé, ela chutava a cara da coleguinha, não dava conta de fazer. Aí ela tentou basquete, ela tentou vôlei, ela tentou tudo, ela nunca teve a corporal mesmo para fazer nenhum exercício, nenhuma prática. E aí eu queria que você falasse da importância dos pais, você acabou de falar de deixar brincar com... Eu sempre deixei ela fazer as coisas tudo, mas ela é muito estabanada. Assim, ela não tem uma noção sensorial, ela vive se machucando. Eu falo, filha, sua perna tá roxa, o que foi? Mãe, não sei onde que eu me machuquei, não vi, não prestei atenção. Tem a ver a questão do TDAH também, mas tem a ver dessa noção corporal. Sim. Eu também tenho muita dificuldade com esquerda e direita. Eu falo que eu sou uma pessoa perdidaça. Assim, Thaís, esquerda, aí o GPS, né, do celular, dando informação. A 300 metros, vira à direita. Aí eu falo, ai meu Deus. O que são 300 metros? O que é 300 metros? Aí eu coloco aliança, coração, esquerda. Tá, é pra lá. Aí eu fico no trânsito, né? Eu já cheguei a ficar rodando no balão 5 vezes. Porque eu não sabia para onde que eu ia. E eu falava, gente, calma, Thaís, pensa. Aí eu vou, porque eu tenho dificuldade nessa noção espacial, eu tenho dificuldade. Então, eu acho que o terapia ocupacional seria um trabalho que seria desenvolvido para todo mundo mesmo. Aí iria ajudar na vida funcional da pessoa, porque eu tenho uma dificuldade mesmo funcional, de saber o que é esquerda, o que é direita, para onde que eu tenho que virar, onde que eu tenho que estacionar. Eu tenho dificuldade. Assim, é igual a gente fala, quando a gente vai conversando assim, vai parecendo que é igual você falou, todo mundo tinha que fazer TO também. Todo mundo. Mas é igual a gente fala, chega um momento que é óbvio, aquela pessoa que tem uma dificuldade maior, a gente intervém. Mas também a gente precisa pensar que outras coisas também trabalham que a gente precisa. Então, assim, consciência corporal. Talvez se ela tivesse se pegado um pouquinho mais assim quando era menorzinha, em atividades que demandam muito dessa consciência corporal, né? Que é igual a gente fala, a consciência corporal é você entender onde estão as bordas do seu corpo. Então, assim, um balé, um jiu-jitsu, e ajudar bastante ela a ter essa consciência corporal e muitas das vezes melhorar também essa questão de desatenção dela, né? Mas, assim, crianças com TDAH, muitas das vezes não têm consciência corporal, noção espacial, que são coisas muito mais fluidas, assim, né? Não são tão palpáveis. Então, ela tem essa dificuldade maior e a gente trabalha também por meio de atividades motoras que vão ter uma ativação muscular muito grande para ela compreender o corpo dela de formas diferentes. Mas atividades extracurriculares, né, que a gente fala, ajudam muito. Então, é muito importante que a criança seja ativa. Então, essa criança precisa ser ativa para ela ter uma gama de experiências que vá brilhantar mais ainda no desenvolvimento dela. Então, se você for comparar uma criança que não faz nenhum tipo de atividade física com uma criança que faz, ela vai ter esses probleminhas de dificuldade de, tropeça muito, essa criança, ela tem uma atenção menor, ou ela tem uma atenção maior. Então, sempre a gente fala que é muito importante essa participação da criança, do adulto, do adolescente, na saúde, né? Porque a gente sabe hoje que exercícios fazem parte da nossa saúde mental e física. Então, tanto a TO trabalha de uma forma mais específica nessas dificuldades, como as outras atividades também auxiliam muito nesse desenvolvimento e nesse ganho de habilidades. Muito legal. Importante você falar, porque é perceptível. Ela começou a fazer academia há pouco tempo,
E assim, e melhorou já a atenção dela, assim, em algumas coisas, porque ela é muito desatenta. E fazendo atividade física de verdade, assim, foi assim, um divisor, porque ela tá bem melhor, assim, em questão de se machucar, de se bater, de quebrar copo, porque chegou uma época na minha casa que eu falava, eu não compro mais copo de vidro nessa casa. Vai Deixa a ser louça, tudo deixa, de deixa. plástico, porque não tem condição a pessoa quebrar um copo todo dia. E aí agora tem melhorado. E aí é de verdade, fazer essa atividade física dá uma noção corporal Sim. melhor, né? Sim. E para espacial mesmo, no meu caso, não tem jeito não, né, Nathalie? Eu Dá vou ser pra gente. perdida Eu vou sempre, vou né? te mandando umas diquinhas assim pelo. Eu vou ser perdida. Saber o que é direita, o que é esquerda. Mas você já percebeu que você criou O mecanismo da mecanismo aliança, de para eu adaptação? saber o que é. Pois é. É, sempre a mão que está a minha aliança de casamento, eu sei quase que é. uma tecnologia assistiva isso aí, para te Pronto, localizar. eu falo, ó, esquerda, pronto. Mas vira e mexe eu ainda me pego assim, esquerda, tá, esquerda. Mas acho que porque não foi trabalhado, enfim. A gente está chegando ao fim, infelizmente, porque foi muito bom, maravilhoso, e eu queria que você desse dicas para educadores agora na escola, como que os professores eles poderiam estar assim em conjunto com a terapia ocupacional, ajudando essas crianças neurodiversas ou essas crianças típicas, enfim, todas essas crianças que estão na escola aí a melhorar, seja na prática de atividade física, como você falou, seja na parte de indicar mesmo, como que o professor pode perceber assim e indicar, falar, ó, essa criança precisa de um TO, precisa de uma integração sensorial. Então, é igual a gente fala, cada caso é um caso, né? Mas o que é muito importante é a escola é quem mais está com a criança. Sim. E é quem mais observa a criança, né? Então, assim, eu vejo que é muito importante o professor observar as dificuldades, tanto de atenção, quanto aquela criança que, mesmo sentada, está mexendo o pé, ou que ela tem uma necessidade muito grande de estar entrando, saindo, correndo. Isso é um indicativo bem grande, sim, de uma dificuldade de integração sensorial daquela criança. Principalmente questões motoras de escrita também. Aquela criança que a linha está aqui, ela escreve assim. É uma dificuldade que a gente fala que é de visomotora, né? Ela tem uma dificuldade tanto visual quanto da escrita. Então é muito importante essa parte motora fina, né? Que é a coordenação motora fina dessa criança. A TO ajuda muito nessa parte, muito mesmo. E é muito importante os professores, né, principalmente, ou os acompanhantes terapêuticos, os monitores, que eles, ao menor sinal de dificuldade daquela criança, falar para o pai, olha, ele está com uma dificuldadezinha de coordenação motora, ou ele está com muita dificuldade com barulho, ou a atividade que é muito colorida, essa criança está tendo dificuldade de fazer. Então, assim, são pequenas coisinhas que vão ajudar aquele profissional a indicar a família para fazer uma avaliação, né? Então, assim, hoje em dia, muitas das vezes, o psicólogo mesmo já... você faz uma avaliação no psicólogo, o psicólogo fala, não, mas você vai trabalhar com TO, trabalhar com tal parte. Mas essa questão de agitação psicomotora na sala, uma criança que tem uma necessidade de estímulo visual muito grande, então tá sempre correndo, tá sempre subindo nas coisas, ou tropeça muito, aquela criança que escreve muito voando, né, que a gente fala, ou tem uma pega de lápis diferente, porque a gente pega o lápis assim. E tem criança que pega assim, tem criança que pega assim, tem criança que pega assim. Então, a gente precisa muito que essa escola tenha conhecimento para conseguir auxiliar aquela família e se ajudar também, né? Porque muitas das vezes é uma criança que, com uma adaptação pequenininha ali dentro de sala de aula, consegue um pegador de lápis, um engrossador, ou até mesmo colocar um elástico na mesa para aquela criança ter uma redução de estímulo vestibular, para ela conseguir ter uma atenção maior e um ganho de habilidades de aprendizado maior também. Porque não adianta a gente, igual você falou, né? A criança é o todo, né? Porque não adianta também ficar focada só no comportamento, na parte comportamental e deixar as outras áreas de lado. Porque aí ela não vai ter o ganho de aprendizagem que ela necessita, né? O Matheus, você falou dessa questão do lápis.
a gente percebeu uma época que ele primeiro começou assim, agora ele já consegue segurar assim, mas que ele tem uma facilidade maior para escrever com grosso. Ele tem uma dificuldade de escrever com lápis fininho, normal, e com canetão, que é grosso, ele tem uma facilidade maior. Eu não sei o porquê disso. Eu falei assim, vou perguntar agora, veio na minha cabeça agora, eu vou perguntar para a Nathalie. Você vai pensar, você pensa assim, o que é mais fácil, eu pegar uma bola deste tamanho ou pegar uma bola desse tamanho? A grande? A grande, porque eu tenho tanto a parte visual quanto a parte de músculos. Quantos músculos eu preciso? Os músculos grandes é muito mais fácil da gente mexer do que esse aqui. Tanto que muitas pessoas que conseguem, sei lá, jogar futebol não conseguem costurar. Porque são partes motoras muito distintas. Diferentes. Então, quanto mais refinado é o movimento, mais difícil é. Então, muitas das vezes, uma adaptação é isso. Um lápis mais grosso, para aquela criança ter uma facilidade maior. Ou um adaptador de lápis, que é aqueles que a gente coloca... O Matheus passou por essa fase do adaptador. Passou. Hoje ele tá na lapiseira. Chique. Ele tá chique. Hoje ele tá chique, já tá na lapiseira. Mas é isso. É a gente perceber as dificuldades e tentar adaptar, né? Porque nem sempre a gente precisa aprender a fazer de um certo modo. Então, a gente, às vezes, precisa adaptar a nossa vida para ser mais tranquilo, né? A gente não precisa se esforçar muito para viver. Assim, a gente não precisa tornar o que é difícil mais difícil ainda. A gente pode facilitar com algumas adaptações do nosso cotidiano, né? Ai, Nathalie, eu tô muito feliz, pessoal, foi incrível. Primeiro, dizer o quão orgulhosa eu sou de ter sido sua professora. Eu também tenho muito orgulho. Estou muito feliz. Parte da história da sua vida, da profissional incrível que você se tornou. Isso deixa a gente que é professor, pra gente não tem, eu até fico arrepiada, fico emocionada, porque não tem, assim, melhor coisa do que você ver o seu aluno ali, aquela criança que você deu aula, se tornar um profissional e um adulto como você. E eu só tenho orgulho. Queria muito te agradecer de ter vindo, dizer para as famílias que eu aprendi muito com a Nathalie. E tá vendo como é que é a vida? Ela foi minha aluna um dia e hoje eu fui aluna dela aqui, que eu aprendi muito com ela. Agradecer bastante. E, pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, não custa nada se me dar um joinha, segue lá o @OhanaPodcast, o @UnicaKids. Nathalie, quer deixar sua rede social? Nathalie.to.nataliegr. Depois eu mando para vocês. Segue lá a Nathalie também, porque ela tem muitas dicas. Eu já entrei no perfil dela no Instagram, ela tem muitas dicas aí para as famílias. E como último recadinho, famílias, escutem a Nathalie, deixe sua criança brincar com terra, na areia, descalço, subir na árvore, claro, com supervisão, mas isso vai facilitar a vida aí, né, da criança e dos terapeutas como um todo. Sim. E é isso, a gente fica por aqui, até breve. Tchau!